Fala aí, galera do Águia, bora lá para dar nossa continuidade aí, pessoal, nesse mini curso aí da Fibo, tá? Aprendendo a usar da melhor forma a Fibonacci, uma ferramenta simples e objetiva que pode gerar grandes lucros, que pode gerar uma visão totalmente diferenciada do ativo que você está operando, beleza? Então, pessoal, quero até colocar aqui, ó, retração de 50% e 61, correto? Vamos lá aqui usar a retração de 50% e de 61, fechou? Então bora lá, pessoal. Passando aqui para nossa retração, né, de 50%. Então, a gente falou no vídeo anterior sobre a de 38,2, tá? E aqui eu coloquei um exemplo lá no Instagram sobre isso, que às vezes o mercado ele induz no 38,2 e vai corrigir mais acima no 50%, tá? Vamos ver um exemplo aqui disso, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o 50% ele sempre vai ter mais força que o 38,2, assim como o 61,8. 61,8 ele vai ter mais força que o 50% e assim sucessivamente, tá? Até a gente chegar no último nível da nossa retração, que é o 76,4% ou 76,40, como a galera chama, tá? Vamos lá procurar aqui, pessoal, rápido, tá? Isso aqui não tem roteiro, isso aqui tá sendo gravado, improvisado naturalmente, como vocês quiserem chamar, fechou? Você pegar aqui, ó, esse fundo com esse topo, bora ver. Pode ser aqui, tá? A gente tem dois exemplos aqui, um plus, tá? A gente tem esses dois exemplos aí, certo? Ó, a gente tá vendo que o mercado tá caindo, certo? A partir do momento que ele fez um fundo aqui, eu quero saber em qual nível eu vou poder atuar para tentar continuar a tendência dele aí de queda, tá? Então, ó, o que a gente encontra aqui, pessoal, nesse gráfico, tá? A gente encontra que bem aqui, ó, ele fingiu que ia corrigir no 38,2, mas aqui a gente não tem uma tendência muito forte, então a gente já vai eliminar o 38,2 e vai tentar atuar onde? Aqui no 50%. Ele novamente enganou no 50%, tá? Mas vai ter vezes que ele vai segurar mesmo de fato no 50%, principalmente se tratando de movimentações com uma expansividade maior, tá? Então, exemplo, o mercado tá volátil, o mercado tá expansivo, ele vai corrigir no 50%, tá? Nesse caso, pessoal, ele veio corrigir até qual nível aqui? O de 61, tá? Mas lembrando, em todos os níveis, né, 50%, 61, ele deu aqui a oportunidade para a pessoa vender, tá? Quando a gente joga aqui para tempo gráficos menores, ó, vamos lá, 5 minutos. O que aconteceu aqui nos 5 minutos? Olha aqui nos 50%, tá? Você tá vendo que o mercado está corrigindo, ó. Você tá operando aqui, tá vendo que o mercado está corrigindo. Chegou no nível de 50% aqui, pessoal, aqui você não vai comprar, tá? A não ser que o mercado rompa esse nível, que também conflui com um topo aqui, monte um pullback, tá? Mas a gente tem que ver qual é o contexto do mercado. Qual era o contexto do mercado aqui, tá? A gente tinha um contexto aqui, ó, de uma correção, tá? Isso aqui é os 5 minutos, pessoal, ó. De toda essa grande movimentação aqui, ó. O mercado veio assim, tá? Claro que ele vem fazendo seus ruídos, mas ele veio assim. Então, quando ele vem aqui nessa correção, a gente percebe que a gente tem um trade extremamente bom aqui por conta do risco retorno, tá? Então, essa é a intenção desse vídeo aqui, ó, tá? Veja bem, gerou aí 2,5% se tratando de uma ação, tá? Só no toque dos 50%, só como eu falei para vocês, dependendo da movimentação do ativo, o que vai acontecer? Ele vai buscar outro nível, como o nível de 61,8, tá? Inclusive, ele ficou aqui, ó, travado no nível de 61,8, novamente. Você vai comprar se estiver longe, tá? Então, exemplo, o mercado veio, fez um fundo aqui, certo? Ó, fez essa acumulação aqui, no próximo dia ele rompeu aqui. Posso comprar aqui? Posso, sem nenhum problema, tendo confluências, né? Posso comprar. Para buscar o quê? Alvos de topo e fibra. Ah, beleza, rompeu os 50%. Ok, eu vou ficar de olho se eu estou comprado no 61, porque eu sei que no 61 o preço pode travar, entendeu? E pode o vendedor entrar aqui atuando, como foi que aconteceu. Olha essa barra que o mercado fez aqui, ó, agredindo o nível de 61. E olha a força que ele fez depois para tentar romper e não conseguiu. Por quê? Porque toda essa região aqui do 61, não necessariamente, isso vai depender muito do ciclo que o ativo tá. Não necessariamente, pessoal, o preço já vai bater aqui, ó, já vai ser obrigado a fazer isso, tá? Isso aqui, ó, não vai acontecer sempre, depende muito. Se tratando de movimentações maiores, principalmente, tá? Mas a gente vê que ele faz toda uma estrutura aqui, ó, né? Uma forma de canal, né? Toda uma manipulação, né? Aqui, certo? Rompe, volta, troca a polaridade, e aí abre com gap, né? E começa a formar toda uma estrutura aí baixista para o mercado e que paga, sim,
ok? Quando a gente vem aqui para outro exemplo, pessoal, ó, a gente tem esse exemplo aqui, né? O mercado aqui, ó, ele enganou no 38,2, né? E veio fazer a correção aqui no 50% do quê? Dessa movimentação aqui, ó, tá? Baixista, veio, e aí sim ele fez essa movimentação. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Que o 50% ele é mais forte que o 38,2, tá? É por isso que a gente não pode só, bateu ali, vou vender, não. Tem confluência, tá numa tendência forte, é uma correção rasa, é uma correção ali do 50% do movimento, ou seja, o nome já diz, é uma correção ali da metade do movimento, né? A gente pode também pegar trades corretivos, ou seja, se eu entrei numa compra, vamos, sei lá, dar um exemplo aqui no BTC, tá? No Bitcoin. Vou colocar aqui no gráfico diário, fica mais fácil, né? A gente identificar. Então vamos lá, ó. O ativo fez esse topo, correto? Vamos lá que a fibra daqui é diferente, mas a gente faz o possível aí para... Tá aqui, pessoal. Ó, esse topo aqui foi rompido, tá? Por isso que eu peguei esse fundo aqui. Foi o fundo aqui, na minha opinião, mais relevante que ele fez antes de romper esse topo. Beleza. Quando ele rompe esse topo, a correção que ele vem fazer, pessoal, ó, ele tenta, tá vendo que ele engana aqui no 38,2, subiu mais um pouco, fez um novo topo, beleza. Quando ele vem corrigir, ó, com o candle só, ele vem no 50% dessa movimentação, tá? Vou colocar aqui melhor o desenho para vocês identificarem, tá? Ó, corrigiu no 50% e deu uma continuidade, tá? Então, dentro de uma tendência de alta, a gente tem a correção aqui no 50%, né? Para a correção do preço, o nome já diz correção, retrai, e aí dá outro movimento impulsivo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tá vendo no gráfico diário, beleza? Mas se eu jogar aqui para o gráfico, vamos, sei lá, de 30 minutos aqui, vamos ver o que aconteceu. Um gráfico de 30 minutos aqui. Olha lá o que aconteceu lá no gráfico de 30, tá? Ele simplesmente respeitou os 50%, que é esse nível aqui, tá? Esse em verde aqui, porque a fibra do TradingView padrão é assim mesmo, tá? E aí subiu, ó, certo? Então o preço corrigiu aqui, ó, tocou aqui, a gente tem nosso trade corretivo, preço mais barato possível, certo? E aí é isso, beleza? Já o nível de 61.8, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso índice, eu gosto muito de usar o 61 aqui no índice, tá? Vamos estar pegando aí um gráficozinho maior, de 2 horas aí, beleza? Para entender aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui, pessoal, vamos dizer que uma tendência aqui de baixo, tá? A gente bate o olho aqui no gráfico, a gente identifica aqui uma tendência de baixa, beleza? Ó, preço quebrando fundos numa tendência de baixa, tá? Topos descendentes, certo? Eu quero saber, pessoal, onde, em que local de todo esse movimento eu vou ter retrações para que eu possa me posicionar a favor desse movimento. Por quê? Porque eu sei que não é correto nem saudável eu vender fundos, ainda que possa pagar a longo prazo, isso não é bom, ok? Então a gente vai pegar, a partir do momento que o preço faz um fundo, pessoal, então um exemplo, bem aqui vocês estão vendo aqui que nesse candle aqui, ele quis fazer um fundo aqui, ó, tá? Então eu já poderia pegar um fundo daqui, porque isso aqui para mim não aconteceu, tá? Vamos levar sempre isso aqui, ó, oxi, bora lá, isso aqui não aconteceu, tá? Então, ó, eu tenho esse fundo. Então, o que eu faço? Eu já pego a minha FIBA, ó, e já traço esse fundo com esse topo, ou com esse topo aqui, o que você achar mais relevante aí dentro da estrutura do preço para você tentar trabalhar. Só que o que acontece, ó, se eu pego a retração, onde que eu vou vender ele? Ou então, se eu estou comprado, eu quero usar de alvo, né? Então, exemplo, vamos dizer que eu puxo com esse topo aqui, ó. Você percebe que nem no 38,2 aqui ele chegou e já sentiu? Ou seja, se eu comprei, ou eu fui estopado, ou eu saí no zero, ou se eu quero vender, não chegou na minha região de preço, ponto, tá? Então eu não vou vender. E aí ele faz um novo fundo, ó, eu trago para cá, e aí a gente percebe que, ó, só desse movimento aqui mais curto, ó, tá, de poucos dias, eu já tenho uma retração, tá? Então o mercado vem caindo, ó, ele retrai no 50% e aqui eu tenho a minha entrada, tá? Ele dá outra retraída e aqui eu tenho a minha entrada. A gente vê bem o preço trabalhando aqui no 50%. Eu vou comprar aqui, pessoal? Não vou, tá? Porque eu tô comprando no 50% de uma movimentação grande, tá? Mais macro, ó. Se a gente vem aqui para os 5 minutos, olha o que aconteceu quando o preço chegou aqui nos 50%, tá? Deu gatilhos aí, vendedores, ó, e caiu aí quase 2.000 pontos, tá? Ou seja, a gente não compra na cara dessa retração, a gente procura se posicionar na contra, certo? Ou na contra do movimento menor, né? Mas sempre a favor do macro, tá? Então essa FIBA aqui que a gente está trabalhando é uma FIBA macro, de movimento grande, tá? Um fundo aí do dia 22 com o topo do dia 12, tá? Então aí são mais de 10 dias aí essa retração, ok? E aí, pessoal, a partir do momento que o mercado não consegue desenvolver aqui no 50%, tá? O que vai acontecer? Ele vem buscar um nível mais forte para ele, que aí vem o bendito e muito bom nível de 61.8, tá?
Então, ó, ele engana toda a galera aqui vendendo no 50%, tá? A gente percebe que mesmo entrando venda aqui, os compradores estão defendendo, ou seja, o preço ainda não tá caro o suficiente para eles venderem. Então, eles precisam levar o preço mais caro possível para vir uma venda que possa ser renovado o último fundo, certo? Ou seja, para continuar a tendência de baixa, que são o quê? Topos descendentes quebrando os fundos, ok? E aí a gente não consegue, ó. A gente passa aqui, o ativo passa 26 dias para romper o fundo, tá? E sempre trabalhando, né, nos níveis aqui de FIBO, tá? Isso só desse movimento aqui, pessoal, mas se a gente considerar da tendência toda, tá? Então, ó, vamos dizer que eu puxei do último fundo com o último topo, ó. Olha só como o mercado veio fazer. Cravou o 50% aqui do macro, e aí, galera, derreteu, tá? Ó, continuou na sua tendência de baixa, derreteu. Então, isso aqui vai servir tanto para as movimentações maiores, que no caso é essa que eu estou mostrando, quanto para as menores. De novo, vamos vir para o micro. O que o micro me mostra? Que eu estou no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Então, exemplo. Se eu tenho isso aqui é só de um dia, tá, pessoal? Isso aqui são o quê? 30 minutos de movimentação. Fez um topo, tem um fundo relevante, né? Um fundo aqui que quebrou um topo, tá? Eu posso puxar esse, eu posso pegar aqui esse outro fundo para a gente usar de correção rasa. Afinal, esse aqui foi o último fundo, ó, que antes de romper esse topo, tá? Então, o mercado vem, ó, corrige ontem no 38,2 aqui nesse caso, tá? Ou se eu considerar menor, vamos lá, considerar só isso aqui, ó, ele vem corrigir onde? Vem corrigir no 7640, que a gente vai falar dele aqui na próxima aula, tá? No 61,8 aqui com 7640 a gente tem aqui oportunidades compradoras, tá? Podemos ver aqui, ó. Então, se eu estou trabalhando dentro do intraday, tá? Então, eu vou comprar aqui? Ainda não, porque com esse topo, com esse fundo aqui, ainda não seria talvez a retração correta, tá? Mas quando o preço faz um topo, faz um fundo, e aí eu traço a minha FIBO, eu vou esperar ele chegar nas melhores regiões, ou seja, aqui a gente tem um 50%, o preço não tocou aqui e já estava querendo chamar para cima, baratearam mais o preço, ó, e aqui ele brigou muito em cima do 61 e não conseguiu romper para baixo, então ele foi a favor da movimentação, indo buscar alvos maiores lá, ó. Então a gente tem aqui, ó, um risco aí de 85 pontos falando de índice, tá? Com retorno de 300, 330 falando de mini índice. Então, nessas regiões, pessoal, a gente sempre vai conseguir gatilhos operacionais com stops mais curtos possíveis em relação à movimentação expansiva que ele vai fazer, beleza? O tal do risco-retorno positivo, fechou? Então, é a paciência que a gente tem que ter de esperar ele chegar na região. Então, imagina, a pessoa que está querendo vender aqui essa tendência, olha o tanto de dias que ela não esperou, tá? Vamos contar aqui para a gente finalizar nosso raciocínio, ó. O player que está querendo se posicionar a favor dessa tendência aqui, ó, se ele não faz preço médio, olha o tanto de tempo que ele esperou chegar aqui no 50%, ou sei lá, aqui no 61 para tentar vender, tá? A gente pode contar aí, ó, praticamente um mês, tá? Um mês, tá? Para a pessoa fazer esse trade aqui, tá? E aí, ó, ele teve uma entrada aqui, ó, que não deu drawdown, ou seja, não voltou contra a posição dele, e aí o mercado caiu 6 mil pontos em uma semana, tá? 6 mil pontos em uma semana, praticamente 1.000 pontos por dia, até mais, né? Até mais de 1.000 pontos por dia, só porque tocou no 50% de FIBO macro, beleza? Então, essa é a importância de vocês aprenderem a utilizar essa poderosa ferramenta que pode potencializar os seus ganhos no day trade, no swing trade, no position trade, no trade que for, se tratando de gráfico. Fechou? Bora pra cima, próxima aula aí é 7h40.